Marina estava radiante em seu vestido de noiva quando Eduardo parou no meio da cerimônia e gritou para todos ouvirem: "Não posso me casar com uma mentirosa." A igreja inteira virou para ela. Sua mãe começou a chorar. Os sussurros se espalharam como fogo. Mas o que Eduardo não sabia era que Marina guardava um segredo muito maior do que qualquer mentira que ele pudesse imaginar. E quando esse segredo foi revelado, não foi apenas sua vida que mudou para sempre. Marina Alves nunca imaginou que o dia mais importante de sua vida se transformaria no pior pesadelo que ela poderia viver. Ali estava ela, parada no altar da igreja de São Francisco, no centro de São Paulo, com seu vestido de renda importada que havia custado as economias de 3 anos de trabalho como professora de história. As flores brancas decoravam cada banco, 300 convidados olhavam para ela com sorrisos esperançosos, e sua mãe, Dona Cecília, chorava de emoção na primeira fileira. Eduardo Mendes estava impecável em seu smoking azul marinho. Alto, cabelos escuros perfeitamente penteados, ele era o homem que Marina acreditava ter sido feito para ela. 3 anos de namoro, 1 ano de noivado, planos detalhados para uma lua de mel em Paris e sonhos de construir uma família. Ela segurava o buquê de rosas brancas com tanta força que podia sentir os espinhos através do tecido protetor. O padre Antônio havia acabado de perguntar se havia algum impedimento para aquele casamento quando Eduardo levantou a mão. Marina achou que fosse um gesto nervoso, talvez ele estivesse ajeitando a gravata. Mas então ele falou, e sua voz ecoou pelas paredes seculares da igreja como um trovão. "Eu tenho um impedimento", disse Eduardo, sua voz tremendo mas firme. "Não posso me casar com uma mentirosa." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Ela olhou para ele sem entender, seus olhos castanhos buscando alguma explicação naquele rosto que ela conhecia tão bem. "Eduardo, do que você está falando?" ela sussurrou, mas sua voz soou alta demais no silêncio absoluto. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Isto aqui", disse ele, agitando o envelope no ar. "Estas fotos. Você me disse que nunca havia sido casada antes. Você me disse que eu seria seu primeiro e único marido. Mas ontem à noite, recebi estas fotos por e-mail de um homem chamado Ricardo Fontes. Ele diz que é seu ex-marido. E tem certidão de casamento para provar." Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas pernas ficaram fracas. Ricardo. Aquele nome que ela havia enterrado tão profundamente em seu passado, aquele capítulo da sua vida que ela havia prometido a si mesma nunca mais revisitar. "Marina!" A voz de sua mãe cortou o silêncio. "Marina, diga que isso não é verdade." Mas Marina não conseguia falar. Sua garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre a vergonha e o terror. Ela olhou para os 300 pares de olhos fixos nela. Viu a decepção no rosto de seu pai, a raiva crescente nos olhos da mãe de Eduardo, o sussurro se espalhando pelas fileiras de convidados como uma praga. "Ela nem nega", disse Eduardo, sua voz agora quebrando com emoção. "Você me fez de idiota, Marina. Na frente de toda a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. Como você pôde?" Ele jogou o envelope no chão aos pés dela e saiu andando pelo corredor central da igreja. Seus passos ecoavam como sentença. Marina viu sua melhor amiga, Júlia, levantar como se fosse atrás dele, mas então parar, olhando entre Marina e a porta por onde Eduardo havia saído. Foi Dona Cecília quem quebrou o torpor. Ela subiu os degraus até o altar com uma velocidade surpreendente para seus 65 anos, agarrou o braço de Marina com força e a puxou para o lado. "Você vai me explicar agora o que está acontecendo", ela sibilou entre dentes, mantendo um sorriso fixo e artificial para os convidados que observavam cada movimento. Marina foi arrastada para a sacristia, onde o padre Antônio seguiu com expressão preocupada. Seu pai, seu Antônio, entrou logo atrás, fechando a porta pesada de madeira que não conseguiu abafar completamente o burburinho crescente vindo da igreja. "Fala logo, menina", seu pai ordenou, sua voz grave carregada de decepção. Marina respirou fundo. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que largar o buquê sobre uma mesa próxima. "É verdade", ela disse, e cada palavra parecia arrancar um pedaço dela. "Eu fui casada antes. Com Ricardo Fontes. Mas não é o que vocês estão pensando." "Então me explica o que eu devo estar pensando", disse Dona Cecília, "porque a única coisa que estou pensando agora é que minha filha é uma mentirosa que enganou um homem bom na véspera do casamento." "Eu tinha 19 anos", Marina explodiu, surpreendendo a si mesma com a intensidade da própria voz. 19 anos e completamente apaixonada por um homem de 35. Ricardo era charmoso, rico, me prometeu o mundo inteiro.
Me levou para Las Vegas depois de 3 meses de namoro e me convenceu a casar numa daquelas capelinhas temáticas. Eu pensei que era romântico. Pensei que era o amor da minha vida. Ela parou para respirar, as memórias voltando como uma enxurrada. 2 semanas depois, ele começou a bater em mim. Começou com um tapa quando eu falei errado na frente dos amigos dele. Depois foram socos quando eu demorei muito para preparar o jantar. Ele me trancava em casa, controlava cada centavo que eu gastava, me isolou de vocês, da Júlia, de todo mundo que eu conhecia. Dona Cecília levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Vocês se lembram quando eu desapareci por 6 meses? Quando eu dizia que estava viajando a trabalho? Eu estava presa naquele apartamento. Ele quebrou meu braço uma vez. Fraturou 3 das minhas costelas em outra. E sempre me dizia que se eu contasse para alguém, se eu tentasse fugir, ele me mataria. E eu acreditei. Meu Deus, sussurrou o padre Antônio. Consegui escapar uma noite quando ele saiu para encontrar os amigos. Peguei apenas uma mala e fugi. Fiquei escondida na casa de uma conhecida em Campinas por meses até conseguir juntar coragem e dinheiro para processar o divórcio. Mas Ricardo desapareceu. Simplesmente sumiu. Meu advogado na época disse que o processo poderia levar anos para encontrá-lo, e eu não tinha dinheiro para continuar procurando. Eu só queria esquecer que aquilo tinha acontecido. Queria reconstruir minha vida. Seu Antônio se aproximou e tocou suavemente o ombro da filha. Por que você nunca nos contou? Nós teríamos ajudado. Eu tinha vergonha, Marina disse, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Vergonha de ter sido tão idiota, tão ingênua. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar. Depois de 5 anos, parecia que tinha acontecido com outra pessoa. Eu tinha reconstruído minha vida, tinha minha carreira, tinha vocês de volta. E então conheci Eduardo. E você não achou que ele merecia saber? Dona Cecília perguntou, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada de preocupação. Eu ia contar, Marina disse. Tinha planejado contar. Mas toda vez que eu tentava, as palavras não saíam. Eu tinha tanto medo de perdê-lo. E quanto mais o tempo passava, mais impossível ficava. Como eu diria depois de 1 ano? Depois de 2? Depois de 3? Como eu começaria essa conversa? Um silêncio pesado caiu sobre a sacristia. Lá fora, o barulho de passos e vozes indicava que os convidados estavam começando a se dispersar, saindo da igreja em pequenos grupos, sem dúvida comentando o escândalo que tinham acabado de presenciar. Foi o padre Antônio quem falou primeiro. Marina, você entende que tecnicamente ainda está casada? Se o divórcio nunca foi finalizado, seu casamento com Eduardo seria inválido de qualquer forma. Marina assentiu miseravelmente. Eu sei. Eu deveria ter resolvido isso anos atrás. Mas eu tinha tanto medo de que Ricardo me encontrasse novamente se eu mexesse naquele vespeiro. E agora ele encontrou você de qualquer jeito, disse seu Antônio. A pergunta é, por quê? Por que agora? Foi uma boa pergunta, e Marina não tinha resposta. Por que Ricardo escolheria justamente a véspera de seu casamento para ressurgir do passado? O que ele queria? A porta da sacristia se abriu e Júlia entrou apressadamente, seu vestido de madrinha esvoaçando. Marina, você precisa ver isso, ela disse, segurando um celular. Na tela do celular estava aberta uma página de notícias. A manchete dizia, empresário Ricardo Fontes, investigado por fraude financeira e lavagem de dinheiro, está foragido da polícia. Marina leu o artigo com crescente horror. Ricardo estava sendo investigado por um esquema de pirâmide financeira que havia desviado mais de 50 milhões de reais de investidores. A polícia o procurava há 3 meses. E aparentemente, ele havia descoberto que Marina estava prestes a se casar com Eduardo Mendes. Eduardo, Marina disse de repente. Eduardo trabalha no departamento jurídico do Banco Central. Ele tem acesso a informações financeiras sensíveis. Júlia arregalou os olhos. Você acha que Ricardo queria usar você para chegar ao Eduardo? Ou me chantagear, Marina disse, sentindo um frio na espinha. Se eu ainda sou legalmente casada com ele, ele poderia ter direitos sobre qualquer propriedade que eu adquirir. Ele poderia usar isso como alavanca para me forçar a ajudá-lo de alguma forma. Seu Antônio pegou o celular de Júlia e releu o artigo. Precisamos chamar a polícia. Agora. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, a porta da sacristia se abriu novamente. Desta vez, não era um rosto amigável.
2 homens em ternos escuros entraram, e um deles tinha uma expressão que fez o sangue de Marina gelar. Marina Alves, disse o mais alto dos dois, mostrando uma carteira com um distintivo. Sou o delegado Cardoso, da Polícia Civil. Precisamos conversar com a senhora sobre Ricardo Fontes. Marina sentiu as pernas fraquejarem novamente, mas desta vez foi seu pai quem a segurou. O que está acontecendo? Seu Antônio perguntou. O delegado olhou ao redor da sacristia, notando os rostos tensos e o vestido de noiva de Marina. Talvez seja melhor sentarmos. Esta não vai ser uma conversa fácil. Nos próximos 20 minutos, o delegado Cardoso contou uma história que soou mais absurda do que qualquer roteiro de filme. Ricardo Fontes não havia apenas desaparecido do mapa depois que Marina fugiu dele quase 6 anos atrás. Ele havia se tornado cada vez mais envolvido com esquemas financeiros ilegais, usando empresas de fachada para lavar dinheiro de organizações criminosas. Quando a polícia finalmente conseguiu rastreá-lo, descobriram algo perturbador. Ricardo havia mantido vigilância sobre Marina durante todos esses anos. Temos registros de câmeras, rastreadores GPS em seu carro, até mesmo um software de monitoramento em seu computador, o delegado explicou. Ele sabia de cada movimento que a senhora fazia, inclusive sobre seu relacionamento com Eduardo Mendes. Marina sentiu náusea. Todos aqueles anos em que ela pensou estar livre, pensou estar reconstruindo sua vida, ele estivera observando. Cada momento, cada escolha, cada passo em direção à felicidade, ele estava lá, nas sombras, esperando. Mas por quê? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por que ele faria isso? O delegado trocou um olhar com seu parceiro. Não sabemos ao certo. Mas temos motivos para acreditar que ele planejava usar a senhora em seu esquema. Seu noivo tem acesso a informações que poderiam ser valiosas para alguém tentando escapar de investigações financeiras. Acreditamos que Ricardo planejava forçá-la a obter essas informações através de Eduardo. E o e-mail que ele enviou? Júlia perguntou. Por que sabotar o casamento se ele queria usar a Marina? Ah, esse é o detalhe interessante, disse o segundo policial, falando pela primeira vez. Nós interceptamos as comunicações de Ricardo. O e-mail não foi enviado por ele. Foi enviado por sua irmã, Patrícia Fontes. Patrícia. Marina franziu a testa, tentando se lembrar. Ela havia conhecido a irmã de Ricardo brevemente, uma mulher fria e calculista que nunca havia escondido seu desprezo por Marina. Patrícia descobriu os planos do irmão e decidiu sabotá-lo, o delegado explicou. Ela também está sendo investigada por envolvimento nos crimes de Ricardo, e aparentemente decidiu que entregar o irmão era sua melhor chance de um acordo com a promotoria. Ela nos contatou há 2 semanas dizendo que sabia onde Ricardo estaria e o que ele planejava fazer. Enviar aquele e-mail para Eduardo foi a maneira dela de proteger a senhora enquanto nos dava tempo para preparar uma operação. Marina mal podia processar tudo aquilo. Então Patrícia me ajudou. De uma maneira muito dramática e humilhante, sim, o delegado disse com meio sorriso. Mas foi efetivo. Ricardo ficaria furioso quando descobrisse que o casamento foi cancelado, e nós apostamos que ele tentaria entrar em contato com a senhora diretamente para executar o plano B. E nós estaríamos esperando. Espera, Dona Cecília interrompeu. Você está dizendo que minha filha está em perigo agora? Estava. O delegado corrigiu. Ricardo foi preso há 15 minutos, quando tentou invadir a casa da senhora Alves. Tínhamos policiais à paisana vigiando desde ontem. Ele não vai mais ameaçar ninguém. O alívio que Marina sentiu foi tão intenso que ela teve que se sentar. Seus joelhos finalmente cederam, e ela se encontrou numa cadeira de madeira antiga da sacristia, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de anos de medo finalmente liberados. Seu Antônio abraçou a filha, e Dona Cecília se juntou a eles, formando um círculo protetor. O padre Antônio colocou uma mão gentil no ombro de Marina em bênção silenciosa. Mas ainda havia uma pessoa faltando naquele círculo. Eduardo. Como se lesse seus pensamentos, Júlia disse, eu vou atrás dele. Vou contar tudo o que aconteceu. Mas o delegado levantou a mão. Na verdade, já cuidamos disso. O senhor Mendes está nos esperando lá fora. Achamos melhor explicar a situação completa antes de permitir que ele visse a senhora novamente. A porta da sacristia se abriu pela 3ª vez, e Eduardo entrou. Seu rosto estava vermelho, os olhos inchados como se tivesse chorado. Ele olhou para Marina, e naquele olhar ela viu tantas emoções que não conseguiu identificar todas elas. Raiva, confusão, alívio, tristeza, amor.
É verdade? Ele perguntou, sua voz rouca. Tudo o que esses policiais me contaram. Marina assentiu, não confiando em sua própria voz. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, uma expressão torturada no rosto. Por que você não me contou, Marina? Em 3 anos, em todos os momentos que passamos juntos, em todas as conversas sobre nosso futuro, você nunca pensou em mencionar que tinha um ex-marido abusivo que poderia estar obcecado por você. Eu tinha medo, Marina disse, finalmente encontrando sua voz. Medo de que você me visse diferente. Medo de que você me achasse quebrada, danificada. Medo de perder você. E em vez disso, você me fez pensar que era uma mentirosa na frente de 300 pessoas, Eduardo disse, mas sua voz estava mais magoada do que zangada agora. Você me fez duvidar de tudo o que construímos juntos. Eu sei, Marina disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sei e sinto muito. Você tem todo o direito de estar furioso comigo. Você tem todo o direito de ir embora e nunca mais olhar para trás. Eu estraguei tudo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Todos na sacristia prenderam a respiração, esperando para ver o que ele diria a seguir. Finalmente, ele caminhou até Marina e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos nas dele. Marina, ele disse suavemente, eu não vou fingir que não estou magoado. Eu não vou fingir que isso não vai levar tempo para processar. Mas eu também não vou fingir que não te amo. E pessoas que se amam não desistem uma das outras quando as coisas ficam difíceis. Marina olhou para ele através das lágrimas, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. Você passou por um inferno que eu nem consigo imaginar, Eduardo continuou. E você sobreviveu. Você reconstruiu sua vida, se tornou a mulher incrível que eu me apaixonei. Isso não foi uma mentira. Nada do que vivemos foi uma mentira. Foi apenas incompleto. E nós podemos completar isso juntos, se você me deixar. Você ainda quer se casar comigo? Marina perguntou, sua voz cheia de espanto. Eduardo deu um meio sorriso. Bem, talvez não hoje. Acho que já tivemos drama suficiente por um dia. Mas sim, Marina. Quando você estiver pronta, quando tivermos resolvido tudo isso, o divórcio adequado, a terapia que você provavelmente precisa, as conversas que precisamos ter, sim, eu ainda quero me casar com você. Se você ainda quiser se casar comigo. Marina se jogou nos braços dele, soluçando no ombro de seu smoking, enquanto ele a segurava forte. Ao redor deles, Dona Cecília chorava de alívio, seu Antônio limpava os olhos discretamente, e até o severo delegado Cardoso parecia ligeiramente emocionado. Júlia quebrou o momento sentimental com uma risada nervosa. Então, alguém vai avisar os 300 convidados lá fora que precisam voltar outro dia, ou? Isso arrancou risos de todos, a tensão finalmente quebrando como uma onda que se dissipa na praia. Os meses seguintes foram intensos. Marina finalmente conseguiu o divórcio de Ricardo, que enfrentava múltiplas acusações criminais e provavelmente passaria décadas na prisão. Patrícia Fontes recebeu uma sentença reduzida em troca de seu testemunho, e apesar de tudo, enviou uma carta de desculpas a Marina por ter escolhido um método tão dramático de expor os planos de Ricardo. Marina começou terapia, finalmente confrontando o trauma que havia carregado por anos. Eduardo foi com ela nas primeiras sessões, aprendendo como apoiá-la melhor. Eles também fizeram terapia de casal, reconstruindo a confiança que havia sido abalada. A história do casamento interrompido se espalhou pela cidade, mas, surpreendentemente, a reação pública foi em grande parte simpática. Uma rede de notícias local fez uma reportagem sobre violência doméstica e a dificuldade que sobreviventes têm em reconstruir suas vidas, usando a história de Marina como exemplo sem revelar sua identidade completa. 6 meses depois, em uma cerimônia muito menor e mais íntima numa praia ao pôr do sol, com apenas seus familiares mais próximos e amigos mais queridos presentes, Marina e Eduardo finalmente se casaram. Desta vez, não houve interrupções. Não houve segredos. Apenas amor, honestidade e o começo de um novo capítulo. Quando Padros declarou marido e mulher e Eduardo a beijou, Marina pensou em como era estranho o caminho que a vida toma. Aquele momento horrível na igreja, aquela humilhação pública que ela pensou ser o fim de tudo, havia na verdade sido o início de sua verdadeira liberdade. Ricardo finalmente estava fora de sua vida de todas as maneiras possíveis. Seus segredos não eram mais segredos. E ela estava de pé ali, no pôr do sol, casada com um homem que a conhecia completamente, incluindo suas partes quebradas, e a amava mesmo assim. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela areia, seus convidados jogando pétalas de rosas e aplaudindo, Marina virou para Eduardo e disse, obrigada por esperar por mim. Não por esses 6 meses,
mas por esperar que eu estivesse pronta para ser completamente honesta. Eduardo apertou sua mão. Obrigado por confiar em mim o suficiente para me deixar entrar, nas partes bonitas e nas partes difíceis. E ali, com seus pés descalços na areia quente e o sol se pondo no horizonte, Marina Alves, agora Marina Mendes, finalmente sentiu algo que não sentia há anos: paz completa. Não a paz de quem esconde segredos, mas a paz de quem não tem mais nada a esconder. A paz de quem foi quebrada e se permitiu ser amada mesmo assim. A paz de quem sobreviveu ao pior e ainda assim encontrou o caminho de volta para o melhor. Sua mãe se aproximou com uma taça de champanhe, os olhos brilhando com lágrimas felizes. Minha filha, estou tão orgulhosa de você. Pela mulher que você se tornou, pela coragem que você encontrou. Seu pai veio logo atrás, abraçando as duas. Você sempre foi forte, Marina. Só precisava lembrar disso. Júlia apareceu com o bolo, rindo. Então, podemos concordar que este casamento foi muito mais tranquilo que o último. Todos riram, e Marina percebeu que sim, ela finalmente podia rir daquilo. O que havia sido sua maior vergonha se tornou sua maior vitória. Ela havia enfrentado seus demônios, literal e figurativamente, e emergido do outro lado mais forte. À medida que a festa continuava pela noite, com música suave e conversas felizes, Marina olhou ao redor para todas as pessoas que amava. Pessoas que agora conheciam sua história completa e a amavam ainda mais por causa dela, não apesar dela. E quando Eduardo a puxou para dançar sob as estrelas, ela sussurrou em seu ouvido: Eu te amo. O você real, completo, sem segredos. Ele a puxou mais perto. Eu também te amo. Toda você. Para sempre. E pela primeira vez em sua vida, Marina acreditou que o para sempre era possível. Não porque sua vida seria perfeita dali em diante, mas porque ela finalmente tinha coragem de viver autenticamente, de amar completamente, e de confiar que mesmo quando as coisas ficassem difíceis, ela teria pessoas ao seu lado que não a abandonariam. O segredo que havia sido revelado não destruiu sua vida como ela sempre temeu. Em vez disso, transformou tudo. Libertou-a das correntes invisíveis que ela havia carregado por anos, das mentiras que ela disse a si mesma sobre ser indigna de amor, do medo que a manteve presa mesmo depois de escapar fisicamente de Ricardo. Marina dançou até tarde naquela noite, rindo e celebrando, cercada por amor e luz. E quando finalmente ela e Eduardo saíram da festa rumo ao início de sua nova vida juntos, ela não olhou para trás. Não havia mais necessidade. O passado finalmente estava onde deveria estar, atrás dela, não mais controlando-a, apenas informando a mulher incrível que ela havia se tornado. E assim, Marina Mendes começou seu Felizes para Sempre, não o tipo de contos de fadas onde nada dá errado, mas o tipo real, onde você enfrenta seus medos, sobrevive suas tempestades, e encontra amor nas cinzas do que pensou estar perdido para sempre.